Boa tarde, gente. Primeiramente, a gente queria começar falando que hoje o Rio Grande do Norte é um dos piores estados para se fazer negócio, né? Flávio Rocha, que é presidente do Conselho da Riachuelo, diz que o estado ele tem um dos ambientes mais hostis para quem quer empreender. E, além disso, um levantamento feito pelo Sebrae diz que a queda no faturamento devido à pandemia atingiu 88% das microempresas no RN, o que é um dado muito alarmante porque hoje 95% de todos os empreendimentos do estado são feitos de pequenos negócios, e isso somam mais ou menos 181 mil empresas. E, além disso tudo, 29% dos respondentes dessa pesquisa diz que os donos das empresas, eles não têm perspectiva, assim, eles acreditam que vão mesmo fechar as portas permanentemente, se a situação não se reverter. E aí a gente vê que não é um cenário nada animador, né? Bom, meu nome é Jaqueline Dantas, atualmente estou como vice-presidente da ADM Consulting. E meu nome é Igor Silva, sou gerente de negócios da ADM Consulting. E que lições aprendemos vivendo imersos nessa realidade, né? Bom, a gente acredita que todo ecossistema, por pior que ele pareça, sempre vai ter oportunidades e por um simples motivo. Sempre haverão necessidades a serem atendidas, independente das circunstâncias. Então, em 2019, os consumidores eles tinham uma necessidade X. E diante desse cenário, em 2020, as necessidades totalmente se modificaram. Assim como em 2021, elas também serão outras. E a conclusão que a gente tira é: as necessidades, elas se modificarão. Então, cabe ao mercado, cabe às empresas se adaptarem a elas. Isso, pensando nisso, vamos fazer um questionamento. Seu negócio atende uma necessidade? Ele resolve algum problema? Porque, senão, ele vai parecer supérfluo aos olhos do consumidor. Por exemplo, digamos que existem 2 restaurantes de alto padrão aqui na cidade, o restaurante A e o restaurante B. O restaurante A, com foco na qualidade dos seus produtos, com uma comida que agrada o paladar de todo mundo, aplicando um preço justo. Já o restaurante B tem uma comida tão boa quanto, mas agrega valor não só ao produto, mas uma experiência proporcionando um ambiente luxuoso e diferenciado. Com a chegada do Covid-19, os dois tiveram que fechar suas portas e transformar suas operações em delivery. O restaurante A, que tinha como foco principal a qualidade do seu produto, conseguiu superar o faturamento mesmo com as portas fechadas. Já o restaurante B não conseguiu levar a mesma experiência para a casa do cliente. É importante entender como o seu modelo de negócio se comporta nessas adversidades, se colocando sempre no lugar do consumidor, para poder entender seus hábitos de consumo. Exatamente, Igor. E pensando nisso tudo, né? Hoje nós trouxemos algumas estratégias, algumas ações que você, empreendedor, possa executar na sua empresa e otimizar o processo de adaptação em tempos tão instáveis. O primeiro passo é pensar de fato no seu modelo de negócio. Como ele continuará entregando resultados em outra realidade? E então vale o questionamento: qual é o nível de adaptabilidade do seu negócio? Hoje, nós vivemos no tão falado mundo VUCA, né? Que, para quem não conhece, é um acrônimo de palavras em inglês que traduzidas significam volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Portanto, mesmo se você não soubesse o que é o mundo VUCA, muito provavelmente você já se deparou com essas características no dia a dia da sua empresa. As características desse novo normal, diferente de tudo que a gente já viu, afeta diretamente nossas vidas e exige que estejamos preparados para ele. Por exemplo, se o mundo ele é volátil e incerto, ele quer dizer que ele passa por muitas mudanças, né, de forma rápida. Então, cabe às empresas serem ágeis, serem versáteis para se adaptar a essas características. E se tratando de um mundo complexo e ambíguo, as habilidades que a empresa pode ter para superar essas características seria ter uma equipe multidisciplinar. Então, uma equipe multidisciplinar quer dizer que você tem um time com diversos olhares sobre o mesmo assunto,
com pessoas de diferentes culturas, conhecimentos, perspectivas e vivência. E isso será essencial para enfrentar as dificuldades do cenário. Além dessas características, existem ações que podem ser feitas dentro dos seus processos internos do seu negócio, como, por exemplo, no processo de venda, para melhorar isso. E para exemplificar, a gente trouxe um exemplo da ADM Consult, para falar um pouco sobre vendas e negociação. Aqui na ADM Consult, o processo de venda se inicia com a prospecção, onde os nossos hunters entram no nosso banco de dados, pegam os contatos e ligam para o cliente para tentar marcar uma reunião inicial, que é a reunião de diagnóstico, onde 2 gerentes de negócios vão fazer o diagnóstico com aquele cliente por meio da trilha da gestão, para descobrir qual é o maior gargalo que existe com aquele empreendedor. Depois disso, os 2 gerentes eles vão sentar, planejar para discutir qual o melhor serviço da ADM Consult vai resolver aquele problema. E depois aparece a apresentação da proposta, onde os 2 gerentes vão mostrar o diagnóstico e vão mostrar qual foi a melhor solução que eles criaram para a resolução daquele problema. Se o contrato for efetivado, vai existir o gerenciamento e o pós-serviço. Agora eu quero que vocês se questionem. Dentro desse processo comercial, aonde ocorre a negociação? É comum achar que a negociação ocorre só na reunião de apresentação de proposta, porém ela acontece em todo o processo comercial. Mas afinal, o que é negociação? Existem vários conceitos de negociação, um mais abstratos e outros mais conservadores. A gente trouxe o mesmo termo para você. Negociação é uma comunicação bilateral focada em encontrar um acordo entre 2 partes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que negociação é feito de pessoas para pessoas. Com isso, você precisa entender quem é que está do seu lado. Você precisa achar a melhor forma de se comunicar e se colocar no lugar daquela pessoa, como ela gostaria de ser tratada. E para melhorar essa sua negociação, a gente trouxe 7 elementos cruciais para uma boa negociação. São eles: interesse, legitimidade, relacionamento, comunicação, alternativas, opções e comprometimento. O interesse vai muito do interesse da finalização, seja efetiva ou não. Por exemplo, quando você vai num supermercado, você não está atrás de uma negociação, é tanto que você nem pode negociar lá. Você está atrás de finalizar suas compras, seja ela positiva ou não. Já a legitimidade é a confiança que você tem que transparecer em ambos os lados, seja o cliente ou seja o vendedor. Então, ele tem que se sentir confiável ali. Por exemplo, se você acha uma publicação no Instagram sobre um iPhone de R$500, você já fica com o pé atrás ali, com medo de não seja uma venda legítima. Então, isso já lhe impede de continuar a negociação. O relacionamento vai muito de você entender que é de pessoas para pessoas. Então, compreender como é que vai funcionar toda essa comunicação e de que forma você vai se comunicar com esse cliente. Nessa parte do relacionamento, é muito importante você ter informações, saber com quem você está falando, quais são os hábitos de seus clientes, quais são os gostos e qual é a forma de melhor diálogo que você pode se comunicar com ele. O próximo tópico é a alternativa. A alternativa vai muito do ter ou não ter alternativa. É muito importante que você tenha alternativas. Ela está muito ligada com o próximo tópico, que é opções. Você precisa ter muitas opções. Seja opções de pagamento, seja opções de produtos, de qualidades, de serviços, de prazo. É muito importante também que o seu vendedor ele conheça todas essas opções e trace a melhor para a finalização da compra e o bom sucesso da sua negociação. O comprometimento. Ele está muito ligado no comprometimento que os dois têm que estar na negociação. Os dois têm que estar muito comprometidos. E é legal elencar essa parte, que são os micro comprometimentos, que vai levar a uma efetivação maior da venda. Ou seja, são micro acordos que você faz com o seu prospect para que durante o processo ele não venha aí para trás de algumas formas. Por exemplo, quando você pergunta se existe algum outro tomador de decisão que pode lá na frente gerar uma objeção, ou se ele não está tão alinhado com o seu preço, então é sempre bom, durante o processo de venda, você está sempre alinhando o preço com ele, para que lá na frente ele também não venha dar isso como uma objeção. Então, tipo, o comprometimento está muito focado em micro comprometimentos que você vai fazer durante toda a etapa. A comunicação é mais voltada a você entender quais são os canais de comunicação que você tem. Se você utiliza o WhatsApp, se você utiliza o direct do Instagram, se você utiliza o próprio ponto de venda.
saber qual é a melhor forma de se comunicar por esse canal e saber entender todas as objeções que possam vir a acontecer durante o processo de venda nesses canais de atendimento. Então, é muito importante você ter isso tudo mapeado. Interessante, Igor. Esse elemento da comunicação me fez lembrar de gatilhos mentais, né? Que são informações isoladas que geram reações automáticas nas pessoas. Como assim? Na Demo Consult, a gente faz muito uso desses gatilhos no momento de uma negociação. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns, como o de reciprocidade, que é quando você gera valor para o cliente antes mesmo da venda acontecer, antes mesmo dele ter contato com o produto ou serviço. Então, você gera valor de alguma forma, dando algum conteúdo ou dando algum tipo de elemento consultivo, e aí ele irá retribuir, porque ele vai sentir esse gatilho de gratidão. Assim como tem o gatilho de prova social, né, que quando você mostra os benefícios que o seu produto ou serviço geraram em outras pessoas. E aí, no momento de mostrar esses cases, esses casos de sucesso, o cliente pensará, né? Poxa, se isso já aconteceu com outros negócios, pode acontecer para o meu também. E existem outros gatilhos também, como o de autoridade, que é você mostrar que você tem competência, tem habilidade suficiente para estar falando sobre aquele assunto. Assim como também tem o gatilho de afeição, que é muito relacionado a esses elementos tipo relacionamento, comprometimento e conexão, como o Igor falou, que trazem esse contato, esse cuidado de mostrar que aquilo ali não é uma venda, apenas uma venda. Você realmente está promovendo algum tipo de valor para aquela pessoa. Isso. E por falar em gatilhos, é preciso focar também no seu atendimento. Ele converte em vendas ou só as dificultam? O seu cliente deixou de ser aquele que consome por consumir e agora está altamente informado e sempre conectado. Então, ele sabe onde estão os melhores preços, os melhores produtos e onde fica o melhor atendimento. É importante que esse atendimento seja focado no cliente. Pode parecer clichê, mas normalmente esse atendimento é muito mais focado na finalização da venda do que no próprio consumidor final. Entender sua equipe é um passo muito importante para conseguir trabalhar esse foco no cliente. Seus vendedores precisam internalizar que o mais importante, a preocupação maior é a experiência de compra do seu consumidor. Para isso, faça pesquisas internas, converse com o seu time para entender qual a visão deles sobre o atendimento atual. E, em conjunto com eles, criem estratégias para conseguir engajar o seu time para uma melhor performance. Perfeito, Igor. Outra ação, né, que a gente quer ressaltar aqui nesse momento é o Data Driven, né, que nada mais é do que decisões direcionadas por meio de dados. É muito sobre ressaltar a importância de se trabalhar com dados, né? Levar as estratégias do seu negócio por meio de intuição ou algo assim, achismos, pode ser um erro que prejudicará bastante a empresa, porque você está planejando suas ações de acordo com outra coisa, menos a realidade. Então, é muito importante essa orientação por dados por causa disso. Aquelas empresas que convertem suas ações, seus dados em soluções para o sucesso do negócio, com certeza estarão à frente da concorrência e alavancarão o seu crescimento. Por exemplo, quando você mapeia as razões pelas quais os clientes não estão fechando com você, ou seja, as objeções do negócio, né? Isso é um dado. E se ele for bem tratado, se ele for bem estudado, ele pode ser convertido em soluções, em boas soluções, que vão te fazer redirecionar o cliente para a decisão de compra, para a decisão de ser o seu cliente, né? E tão importante quanto ter os dados é saber analisá-los. Não adianta saber quais as principais objeções se você não souber analisá-la para traçar essas ações assertivas, né? Isso também serve para outros tipos de dados e informações que a empresa tenha, por exemplo, taxas de conversão, indicadores de produtividade, indicadores de qualidade, capacidade produtiva ou qualquer outro indicador que faça sentido para a sua realidade, que meça o sucesso do seu negócio. Se você não souber como analisar esses indicadores, não faz muito sentido tê-los, eles perdem a sua funcionalidade maior, entendem? E também
vale ressaltar que essas ações, essas estratégias que eu e Igor falamos, tudo isso pode ser implementado, mas vale muito ter a mentalidade de que nem tudo que a gente faz na empresa dá certo de primeira. Então, a gente tem que ter muita consciência sobre isso, para que o processo de implementação seja cíclico, como bem demonstrado aqui. É necessário que você tenha a ideia, consiga modelá-la, teste, e a partir dos dados reais que você vai ter a partir desse teste, pense em melhorias, modele novamente, teste novamente, e assim sucessivamente. O empreendedor ele não pode ter medo do fracasso, porque o fracasso ele é praticamente iminente. Mas são esses pequenos fracassos que vão te ajudar a construir uma estratégia assertiva, uma estratégia que atinja os objetivos que você traçou estrategicamente para sua empresa. Exatamente, Jaqueline. E diante de tudo isso, a gente chega a uma conclusão, que toda estratégia é uma hipótese. E que não existe estratégia salvadora para o seu negócio. Para que ele continue entregando resultados em períodos desafiadores, é preciso não só muita reflexão, mas também ação. E para finalizar, a gente gostaria de deixar uma reflexão. O quanto você, como gestor, está se baseando em dados e não em achismo. E o quanto que você já parou para pensar sobre o valor que o seu negócio está proporcionando para o mercado. Bem, é tudo isso. Nós agradecemos muito a atenção e esperamos que, de alguma forma, a DM Consult tenha ajudado a você, empreendedor, gestor, pensar em como você vai tirar leite de pedra, né? E em como, em um ambiente tão hostil, em um cenário tão desfavorável, você consiga ter resultado, você consiga adaptar o seu negócio a essa nova realidade. Isso, e aqui está todos os nossos contatos, o nosso e-mail, nossas redes sociais e os nossos telefones. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Se você também quiser deixar a sua dúvida aqui nos comentários, a gente vai fazer de tudo para responder. Muito obrigado e até a próxima. Perfeito, obrigada, gente.